Estudo Bíblico Números 3, versos 1 a 51. O terceiro capítulo nos ensina 1. A ênfase solene que se dá à obediência pela referência adicional a Nadab e Abiú, verso 4. 2. A grande importância dos pormenores, das coisas pequenas, como se vê nas instruções tão completas. 3. A variedade que há no serviço de Deus, como se vê nas informações acerca da vocação específica de cada família, versos 21 a 37. 4. As precauções cuidadosas para conservar a santidade do culto, vistas, por exemplo, nas restrições feitas no direito de tratar das coisas do tabernáculo, reservado aos levitas, versos 10 e 38. 5. A vocação específica à consagração dos israelitas, percebidas nas leis acerca dos primogênitos, versos 40 a 51. Versos 1 a 8. A missão dos levitas. Números é o livro dos levitas, assim como Levítico é o livro dos sacerdotes. Dá-se especial importância ao culto divino. A tribo de Levi é separada para o serviço do Senhor, o serviço do santuário. Isso revela o interesse de Deus pelos homens e a importância que devemos dar ao culto que lhe prestamos. No cristianismo, o ministério espiritual é o privilégio e o dever de todo o povo de Deus, os crentes em Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versos 5, 9 e 10, Apocalipse 1, verso 6. Versos 1 a 4. A função sacerdotal dos filhos de Arão. Verso 1. São estas, pois, as gerações. Essa expressão hebraica foi usada em Gênesis 2:4 para introduzir a narrativa da criação. Este é um versículo de transição e pode ser traduzido: e esta é a história de Moisés e Arão quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai. Verso 3. Consagrados. Os sacerdotes eram ungidos com azeite para consagrá-los ao serviço de Deus. Semelhantemente, no Novo Testamento, quando os crentes são ungidos pelo Espírito Santo, são consagrados e capacitados com poder para serviço e testemunho no reino de Deus. Atos 1, 8 e 2, verso 4. Os nomes Messias, hebraico, e Cristo, grego, significam ambos o ungido. Salmo 20, versos 6 a 8, Lucas 4, versos 16 a 22. Tudo quanto Cristo fazia era pela unção do Espírito Santo. Verso 4. Morreram. A grande ênfase sobre o pecado de Nadab e Abiú e sobre seu castigo, descritos com detalhes em Levíticos 10, versos 1 a 3, que se menciona 5 vezes em Levítico e Números. Castigos divinos semelhantes ocorreram em outros pontos importantes na história da salvação. Josué 7, versos 13 a 26, 2 Samuel 6, verso 7, 2 Crônicas 26, versos 16 a 21, Atos 5, versos 1 a 11. Eleazar e Itamar oficiaram diante de Arão, exercendo suas obrigações sacerdotais, enquanto seu pai lhes ensinava como agradar a Deus na grandeza de detalhes cerimoniais que exigiam tempo e prática cuidadosa. Versos 5 a 8. Os levitas foram separados para cuidar do tabernáculo e para ministrar ao povo. Todos os sacerdotes tinham que pertencer à tribo de Levi, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Os levitas só poderiam iniciar seu trabalho após os 25 anos de idade. Provavelmente eles recebiam 5 anos de treinamento antes de começarem a trabalhar em período integral aos 30 anos. Verso 7. Cumpram seus deveres. É a parte prática de uma vida religiosa. Nota homilética. A mensagem geral do livro de Números tem 2 lados: o fracasso do homem e a vitória das promessas de Deus. Nota-se 1. O propósito de Deus, que era que seu povo entrasse imediatamente na plenitude do seu gozo, descansando num país que simboliza as bênçãos da verdadeira vida cristã.
2. A exigência de Deus, simplesmente crer e observar. 3. A provisão de Deus, os sacrifícios, os sacerdotes, a coluna de nuvem de fogo, o líder, a comida e o amparo. 4. A decepção. Ver seu povo vencido pelo medo que cancelou sua fé, assim como seu egoísmo cancelara sua comunhão com Deus. 5. O castigo de Deus. Durante uma geração inteira de peregrinações, o povo foi afastado das delícias que Deus preparara. 6. A clemência de Deus. Revelada quando Deus não abandonou seu povo no deserto, mas sim, suas promessas duraram até o fim. 7. A chamada de Deus aos fiéis do dia de hoje, lida nos 5 avisos que, achando-se na Epístola aos Hebreus, se baseiam no histórico contido no livro de Números. A. Contra a apostasia, Hebreus 2, versos 1 a 4. B. Contra a descrença, Hebreus 3, versos 6 a 4, verso 13. C. Contra a degeneração, Hebreus 5, verso 11 a 6, verso 12. D. Contra a inconstância, Hebreus 10, versos 36 a 39. E. Contra a irreverência, Hebreus 12, versos 25 a 29. Verso 9. Darás são dados. O termo netunim, dados, foi repetido a bem da ênfase. A mesma raiz foi usada mais tarde para descrever os escravos estrangeiros dados aos levitas, que executariam as obrigações mais desprezíveis do templo. Servos do templo, 1 Crônicas 9, verso 2. Verso 10. O ministério sacerdotal. O sacerdócio do povo de Israel foi dado a Arão e aos seus filhos. Arão e seus descendentes eram os únicos que podiam realizar as tarefas sacerdotais e aproximaram-se do lugar onde Deus estava. Agora que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o mediador entre o homem e Deus, qualquer pessoa que siga Jesus também é um sacerdote. 1 Pedro 2, versos 5 a 9. Agora, todos os cristãos podem entrar na presença de Deus sem medo, pois seu próprio Filho nos encoraja a fazer isso. Podemos deixar a culpa de lado quando temos um relacionamento especial com Deus, com base no que Cristo fez e tem feito por nós. Verso 12. Em lugar de todo primogênito, verso 41. A preposição tahat, em lugar de, tem sido usada muitas vezes no Velho Testamento para expressar substituição. Gênesis 22, 13. A ideia de expiação substitutiva era uma verdade há muito conhecida dos israelitas, e Deus a usou para prepará-los e aos outros para o grande primogênito entre muitos irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Marcos 10, 45. Considerando que todos os primogênitos de Israel foram salvos do anjo da morte no Egito, Deus declarou a Moisés que os consagrassem a ele. Deus instruiu cada família a dedicar seu primeiro filho a ele na celebração da primeira Páscoa. Êxodo 13, verso 2 e 12. Os primogênitos eram separados para servir a Moisés e Arão no ministério. Entretanto, essa medida foi apenas temporária. Aqui vemos que Deus escolheu todos os homens da tribo de Levi para substituírem os primogênitos de todas as tribos de Israel, versos 40 a 51 e capítulo 8, verso 16. Portanto, ele providenciou que os levitas servissem em lugar dos varões primogênitos de Israel. Os ramos levíticos de Gerson, Coate e Merari, com obrigações específicas no tabernáculo, acampavam junto aos seus 3 lados. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam no lado oriental do tabernáculo, na frente do santuário. Verso 13 é meu. O destaque aqui é a posse dos primogênitos pelo Senhor que os redimiu.
Ele se repete mais 2 vezes nos versos 41 e no verso 45. O Senhor diria: eles me pertencem. Eu sou o Senhor. Tudo aquilo que Deus exige do homem depende primeiro da revelação que fez do seu divino ser. 1 Pedro 1, versos 3 a 8. Versos 14 a 39. São identificados aqui os clãs dos levitas e são prescritos seus vários deveres. Os filhos de Levi foram 3, Gerson, Coate e Merari. Essa divisão natural servirá para funções religiosas distintas. Versos 25 e 26. Os filhos de Gerson ficaram incumbidos de cuidar do exterior do tabernáculo, sendo os vigias desse templo portátil, e estavam encarregados do Ohel, a tenda, que eram as cortinas propriamente ditas que formavam o cercado. Versos 27 a 32. Os filhos de Coate ficaram incumbidos de cuidar dos vasos sagrados. Moisés e Arão eram descendentes de Coate. Coube a Eleazar, filho de Arão, velar por tudo o que dizia respeito ao santuário, supervisionando esta obra toda. Versos 36 e 37. Os filhos de Merari foram incumbidos da conservação do tabernáculo propriamente dito, ou o edifício físico. Verso 38. Tendo a seu cargo os ritos do santuário. Moisés e Arão deviam acampar defronte ao tabernáculo da congregação, tendo o direito exclusivo de se aproximarem do santuário. Verso 39. Contados por Moisés e Arão, só estes 2 podiam enumerar o povo de Deus, assim como só Cristo conta seus eleitos, que para os homens são inumeráveis. Apocalipse 7, verso 9. Versos 40 a 51. O recenseamento da tribo de Levi foi feito depois da contagem oficial dos primogênitos de Israel, para processar a troca oficial dos mesmos pelos filhos de Levi, que substituiriam os primogênitos no culto que prestariam ao Senhor no tabernáculo, como propriedade exclusiva de Deus. Como os primogênitos de Israel excederam em número aos levitas em 273 almas, foi exigido para seu resgate um pagamento em dinheiro, num total de 1.365 ciclos do santuário, quantia essa entregue aos filhos de Arão, que representavam o sacerdócio do Senhor. Verso 47. 5 ciclos, igual às 20 moedas de prata pelas quais José, o primogênito de Raquel, foi vendido por seus irmãos. Gênesis 37, verso 28. Nota: a mistura que há entre a narrativa e legislação no livro de Números, a história do povo de Deus, intercalada com a promulgação da lei de Deus, longe de dar apoio à ideia de que o livro seja uma composição inventada para impor as leis dos sacerdotes, demonstra que aqui temos uma situação histórica verídica, registrada passo a passo no decorrer dos eventos, já que Deus revelou sua vontade à medida que o povo se revelou desnorteado.